Mas já fez essa pergunta a todos os outros? Porquê é que eu lhe estou a dizer isto? Porque na sociedade portuguesa ninguém sabe quem são os maçons. E os senhores, se calhar, aqui nesta mesa temos maçons. Portanto... Duvido. Mas... Duvida? Garante que não tem? Não sei. Pronto, já está a ver, não sabe. Portanto... Como sabe, tenho um livro escrito sobre a maçonaria. Está bem, mas... Tenho algum Está bem, mas se o senhor tem um livro escrito sobre a maçonaria, tem lá a lista dos maçons todos. Não tenho a lista de todos, o que estou a dizer é então, que se não tem a lista dos maçons todos, a pergunta que eu lhe faço... Por princípio não são maçons. Está bem, mas... Aqui nesta sala, pelo menos. Não são? O senhor não sabe. É uma organização que não revela os seus elementos. O presidente angolano, João Lourenço, falou no colonialismo português que oprimiu e escravizou Angola durante séculos. André Ventura diz que se lá estivesse como presidente se teria levantado na hora. Marcos Mendes diz que teria ficado sentado. E António José Seguro, ontem no debate com André Ventura, disse o mesmo. O que é que teria feito no momento em que ouviu aquele discurso? Ia-se embora ou ficava? Olha, o que eu teria feito era, através dos negócios estrangeiros, antes de ir, feito um conjunto de reuniões e acertos que permitissem que a cerimónia fosse digna para ambos os lados. E isso não foi feito. E quem não faz isso e quem não se prepara, porque isto é o país do improviso, quem não se prepara depois tem estes dissabores. A cerimónia não foi digna para Portugal? Não, a cerimónia, na forma como foi transmitida depois, eu percebo o lado angolano e a parte histórica angolana. Mas há coisas que têm a ver com bom senso, que têm a ver com urbanidade e que têm a ver com relações entre países. Devem ser ditas dentro do contexto histórico, mas com as palavras certas e com as expressões certas. E acredita que isto só aconteceu porque João Lourenço não leva Marcelo Rebelo de Sousa a sério? Será isso? Não. Do ponto de vista institucional? Eu acho que falta muitas vezes nestas coisas é diálogo prévio e a preparação das coisas que nós devemos fazer. Nós não andamos no mundo ao sabor do vento e das marés. Responsabiliza Marcelo Rebelo de Sousa por este incidente diplomático? Não, o senhor é que me está a tentar levar para aí. Eu o que digo é que eu responsabilizo o Estado e a forma como o Estado opera, o nosso Estado, que às vezes opera de forma muito pouco profissional, se eu pudesse transmitir a ideia nestes termos. E nós devemos ser mais profissionais. Nós, quando vamos participar em cerimónias, o Estado português e os seus representantes devem cuidar antes que nessas cerimónias não sejam ditas coisas que compliquem... Podia ter sido surpreendido na mesma com uma afirmação similar, mesmo com essa preparação. Ter-se levantado naquele momento? Não. Há coisas que nós não podemos fazer em termos protocolares. Mas de certeza que depois usaria todos os elementos e os meios diplomáticos... Na parte da conversa com os jornalistas teria sido seria mais diferente, duro, seria mais duro. Eu usaria a diplomacia para fazer sentir que esse acordo não teria sido cumprido e teria um conjunto de coisas. Há formas de fazer as coisas com elegância. E há outras formas não preparadas que resultam em coisas não elegantes e que deram os problemas que deram. E que agora dão oportunidade a algum... A reação do presidente português foi de alguma forma humilhante para o país. Olha, está a tentar provocar em mim uma resposta, eu não vou por aí. Isso para mim já é pequena política. O que é pequena política? É o diz que disse e tratar de coisas que, uma vez feitas, têm o seu significado, todos nós percebemos isso, e não vou estar aqui a debater uma coisa que não parece seja a coisa mais importante. Há coisas muito mais importantes neste momento para debater sobre o país. Falou em clubes fechados, ainda assim os partidos são um bocadinho mais transparentes do que, por exemplo, a maçonaria. Esse não é um interesse também nesse pântano? Desculpe lá, e qual é que é a minha relação com a maçonaria? Que eu ainda não percebi. Tem vários aspectos. Porquê é que trouxe a maçonaria agora à conversa? Um dos exemplos, porque falou em clubes fechados, e a maçonaria é um dos exemplos apontados como um dos interesses obscuros do país. E o que é que eu tenho a ver com isso? Qual é a ligação que quer estabelecer com a maçonaria que eu ainda não percebi? Estou a perguntar-lhe. Falou em clubes fechados. O que são clubes verdadeiramente fechados não são os partidos, são organizações como a maçonaria. Mas concordamos todos com isso. E falou de interesses, de um pântano de interesses. A maçonaria é um desses interesses? Mas todos nós concordamos que tudo o que é fechado e que é opaco é contrário à liberdade e à democracia. E atenta contra a liberdade e a democracia. Portanto, se a maçonaria quer ter um papel na sociedade, deve ser mais aberta
e não deve ser opaca. Isto é a minha opinião. Eu não sou maçom. Portanto, eu não estou a perceber porque é que me está a perguntar isso. Gostaria da oportunidade para dizer o que pensa sobre a maçonaria, sendo que chegou a ser associado inicialmente. Mas já fez essa pergunta a todos os outros. Porque é que eu lhe estou a dizer isto? Porque na sociedade portuguesa ninguém sabe quem são os maçons. E os senhores, se calhar, aqui nesta mesa temos maçons. Portanto, duvido. Mas... Duvida? Garante que não tem? Não sei. Pronto, já está a ver, não sabe. Portanto, como sabe, tenho um livro escrito sobre a maçonaria. Está bem, mas, tenho algum se o senhor tem um livro escrito sobre a maçonaria, tem lá a lista dos maçons todos. Não tenho a lista de todos, o que estou a dizer é então, que se não tem a lista dos maçons todos, a pergunta que eu lhe faço... por princípio não são maçons. Está bem, mas... Aqui nesta sala, pelo menos. Não são? O senhor não sabe. É uma organização que não revela os seus elementos. Mas eu explico que no início da sua candidatura houve maçons influentes e vários maçons que o apoiaram. Como falou de interesse e de clubes fechados, quis saber a sua opinião sobre a maçonaria. Os maçons, eu aceito apoios de pessoas, não de organizações. Sempre fui muito claro sobre isso. E de organizações que me queiram, de alguma forma, condicionar o meu futuro. Mas, precisamente, eu estava a tentar perceber porque é que o incomoda tanto o tema. Sente que no início da sua candidatura alguns elementos da maçonaria o tentaram condicionar? Não, o que me incomoda o tema é uma certa imprensa vir tentar fazer essa ligação abusiva de mim à maçonaria. Isso é que me incomoda. Porque... Mas não sente que o tentaram instrumentalizar a dada altura? Não, porque eu nunca deixei... Não, tentaram. Sim, não estou a dizer que deixou, tentaram. Não, quer dizer, eu julgo que houve um conjunto de maçons que, bem intencionados, julgavam que me podiam ajudar fazendo o movimento inicial, que eu disse claramente que não queria, porque primeiro não falaram comigo, e segundo, mesmo que falassem comigo, eu diria logo que não queria. Mas não parece que tivesse havido uma má intenção. Agora, no entanto, o que quero dizer é que há uma tentativa de me colarem à maçonaria. E essa tentativa, para mim, tem um objetivo. É provocar-me desgaste. E para mim isso chama-se uma resistência do sistema a um indivíduo que vem fora do sistema, que é o meu caso. Precisamente. E isso é que me aborrece. Não é a maçonaria, porque a maçonaria faz parte da sociedade como outra. E hoje é Primeiro-Ministro. Luís Montenegro, durante entrevistas, foi massacrado ao longo de anos sobre essa ligação. Está bem, mas eu estou a responder. Claro. Eu só estou... Mas permita-me na resposta... Permita-me na resposta... Está bem, mas é porque... É comum quando surge alguma ligação... Mário Soares foi da maçonaria. Pois, por isso, está bem, mas há muita gente... Na maçonaria, há uns que reconhecem que são na maçonaria, e eu acho isso bem, porque pelo menos tem nada em França. Tem essa abertura. A maçonaria já foi movimento com tendências políticas fortes e que serviu até muitas vezes para combater ao lado da democracia. E, portanto, não parece que isso seja um problema. Vamos recentrar a entrevista num dos seus adversários, André Ventura. Disse há uns, espero citá-lo bem desta vez, que André Ventura pode comprometer a democracia. Foi essa a frase. Isso quer dizer que, numa hipotética segunda volta em que não esteja, porque pode acontecer, enfim, a democracia é isso mesmo, apoiaria qualquer outro candidato contra André Ventura? Vamos lá ver. A minha candidatura, se eu não passar à segunda volta, se houver uma segunda volta e eu não passar à segunda volta, morre nesse dia. Eu não tenho que dar indicações de voto a ninguém. Mas não disse sobre nenhum outro adversário, que me lembre, que pode comprometer a democracia. Portanto, enquanto cidadão, teria dúvidas de escolher entre outro candidato e André Ventura? Não, eu acho que todos nós que pugnamos pela democracia não temos nenhuma dúvida se for esse o cenário. E se for Presidente da República, definiria algum tipo de condições para dar posse a André Ventura caso fique em primeiro lugar nas legislativas? Não. As condições são o que a democracia exige. Se tiver condições para governar dentro do que são as regras da democracia, governará. Poderia exigir um acordo, por exemplo, mas se fosse em minoria, se chega a vencer sem maioria absoluta, por exemplo. Vamos lá ver, se o Dr. André Ventura vencer com uma maioria relativa e conseguir compromissos na Assembleia da República para poder governar, governará.
Muito bem. como governarão os outros e como governa o governo atual. Portanto, não há condições especiais para uns e condições menos especiais para outros. A democracia deve ser igual para todos.